Este é mais um Drop CCA, chegando aí até você para sua edificação pessoal. Nós vamos falar ainda, dentro do Sermão do Monte, sobre a capa e a segunda milha. Mateus 5, 38 a 42. E aqui nós vamos focar, os princípios. Nós já vimos que o princípio da não retaliação, ou vingança, por exemplo, alguém nos esbofeteia o rosto sem qualquer provocação de nossa parte. Nossa reação instintiva é devolver a bofetada, castigando o agressor e tirando vingança daquela situação. No instante em que sou ferido, desejo retaliar. Jesus categoricamente afirma que não devemos procurar tirar vingança. Romanos 12, 19, na segunda parte, diz: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O famoso evangelista Billy Bray Cornell era pugilista antes de se converter ao cristianismo. Um outro homem, tendo conhecimento da conversão dele, julgou que chegara o momento de vingar-se dele e, sem qualquer provocação, atacou Billy Bray, o qual poderia tê-lo deixado inconsciente no chão. Entretanto, ao invés de revidar o ataque, Billy Bray olhou para o seu agressor e disse: que Deus o perdoe, assim como eu também o perdoei. O resultado foi que aquele homem ficou mal com a sua consciência e acabou se convertendo a Jesus. Outro exemplo: certa noite, de pé na margem de um dos rios da China, Hudson Taylor acenou para um barqueiro para que viesse transportá-lo em seu bote para o outro lado do rio. Quando o bote já se aproximava da margem, um rico chinês surgiu de repente e, sem ter reconhecido que Hudson Taylor era um estrangeiro, deu-lhe um empurrão e ele caiu na lama. Todavia, Hudson Taylor nada disse, mas o barqueiro recusou-se a transportar em seu barco aquela pessoa, que havia chegado ali e querendo passar à frente do outro. E o rico chinês ficou atônito ao dar-se conta do seu equívoco. Hudson Taylor, entretanto, não se queixou e convidou o homem para entrar no barco com ele, no bote. Hudson Taylor deixou uma profunda impressão na alma daquele chinês. Ser esbofeteado no rosto é insultoso e humilhante, mas há muitas maneiras de insultar uma pessoa. Jesus quer que atinjamos aquele estágio, o estado em que sejamos indiferentes ao próprio eu e à autoestima. O grande apóstolo Paulo estava liderando os cristãos em Corinto, que havia dito, e ali os cristãos, que haviam dito coisas muito injuriosas contra a sua pessoa. Paulo tinha sido um instrumento usado pelo Senhor para a fundação daquela igreja, mas tinham se formado facções rivais dentro da congregação.
Alguns dos membros orgulhavam-se de Apolo e sua pregação eloquente, ao passo que havia outros que seguiam a Cefas, e muitos haviam criticado Paulo da maneira mais insultosa possível. E Paulo respondeu: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Isso está lá em 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Com isso, Paulo quis dar a entender que já aprendera a mostrar-se indiferente para com as críticas, os abusos e os insultos, e para com qualquer coisa que os homens viessem a fazer contra ele. Voltar a face não significa que não devemos nos incomodar com o que acontece no campo, das questões aí nacionais que tendem para o caos. Toda nação tem policiais, militares, força armada e juízes. Jesus estava falando que nós não devemos nos preocupar conosco mesmo, com a nossa honra pessoal. Porém, isso é diferente de não estarmos preocupados com a manutenção da lei e da ordem, ou com a defesa dos fracos e desprotegidos. Sim, devo e preciso estar preparado para sofrer qualquer insulto ou indignidade pessoal para que o homem possa nos afligir, nos fazer essas coisas. Ao mesmo tempo, porém, devemos acreditar na lei e na ordem. Romanos 13, verso 1 diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. O mal precisa ser refreado e restringido. Como cidadão, tenho que levar isso em conta. Agora, se um homem alcoolizado ou um lunático violento der-me uma bofetada em um dos lados do rosto, não vou voltar-lhe a outra face, porque o indivíduo não está no controle de suas faculdades. É necessário que tal homem seja contido em suas ações. Se alguém quiser tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. O que quer dizer aí essas palavras? Se alguém num tribunal de justiça pleiteasse as peças internas do vestuário, de acordo com as leis judaicas, um homem não podia ser despojado de suas roupas externas. A tendência de preciso reclamar os meus direitos cresce a cada dia. Isso é próprio do homem natural. Jesus ensina que não devemos insistir quanto aos nossos direitos legais quando somos vítimas de injustiça. O cristão não precisa preocupar-se com insultos e ofensas pessoais. Porém, quando se trata de uma questão de honra e de justiça, de retidão e de verdade, o cristão deve preocupar-se e fazer o seu protesto. Quando a lei não é honrada,
quando ela é quebrada de modo flagrante, não por causa de algum interesse pessoal e nem a fim de nos protegermos a nós mesmos, cumpre-nos agir como quem crê em Deus, como quem acredita que toda lei legítima procede de Deus. Andar a segunda milha é uma alusão a um costume comum no mundo antigo, em que uma autoridade constituída tinha o direito de determinar a um homem que fizesse o carreto ou transporte. Um judeu poderia estar ocupado em seus próprios afazeres quando subitamente um grupo de soldados romanos poderia aproximar-se dele e dizer: você precisa levar esta bagagem daqui para tal lugar por espaço de 1 milha. Jesus ensina que o cristão deve fazer além do que lhe for solicitado, percorrendo então a segunda milha. Só o novo homem em Cristo pode cumprir tais exigências. Nunca na nossa própria força, na nossa própria capacitação, mas pelo empoderamento que vem pelo Espírito Santo que habita no cristão. É assim que nós conseguimos reagir de forma semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Amém.